Bom dia, vamos retomar as nossas aulas não presenciais e hoje a gente vai abordar a chamada Antiguidade Clássica, como ficou conhecido na história, as civilizações gregas e romana, né? E hoje a gente vai falar da Grécia Antiga, né? Primeiramente, antes de falar da Grécia, a gente precisa entender onde que a Grécia se localizava, né? Porque a localização geográfica da Grécia, ela ajuda a gente a entender um pouco da história desse lugar, né? A Grécia ficava localizada na Península Balcânica. Primeiramente, uma península é um local rodeado pelo mar, porém, um lado da península é vinculado ao continente, né? No caso, ao continente europeu, né? A Grécia fica, então, entre o mar Mediterrâneo, o mar Jônico, né? Então, é uma região que tem bastante acesso ao mar, né? E por isso, vamos ter aí, principalmente na cidade de Atenas, vamos ter um grande movimento aí de navegação, né? Mas vamos lá então. A Grécia, na verdade, a Península Balcânica como um todo, é uma região montanhosa, né? Com um solo pobre, né? Um solo pedregoso, né? E uma região dispersa, né? Era uma região em que não era totalmente unificada, mas uma região cheia aí de montanhas, né? A Grécia, ela começa a ser formada a partir da civilização cretense e depois da chamada civilização minoica, né? O que acontece? Os povos que viviam nessa região, como a gente viu na outra aula, eram povos ali que viviam em clãs, em aldeias, em tribos, né? Que posteriormente vão se transformar numa civilização. Então, esses povos que viviam nessa península, lembrando que os gregos não se chamavam de gregos, se chamavam de helenos, né? É posteriormente os romanos que vão chamar esse povo de grego, né? Mas então, a formação desse povo vem a partir da invasão de grupos nômades, né, que dominam a região, né, e fundamentam uma nova cultura, um novo povo. Porém, utilizam, né, da cultura anterior. Por exemplo, os cretenses, eles realizavam a navegação e o comércio como fontes de riqueza. Tinha uma religião politeísta e com bastante destaque para as mulheres, né, para as deusas femininas, né, e desenvolviam um sistema de escrita, linear e linear B. Só o linear B que foi traduzido, linear A não. Porém, essa civilização cretense, né, ela deixa essas heranças para as próximas civilizações que vierem, né? E aí também a gente tem a civilização micênica, que foi fruto da interação entre os cretenses e os aqueus, povo que habitava o Peloponeso, né? E que era uma monarquia fortemente militarizada. Então o que eu quero dizer com isso? Aqueles povos que viviam ali, quando são dominados por outros povos, esses povos que dominam, eles se utilizam da cultura que já existia. Eles fazem uma nova forma de governo e tudo mais, só que pegam algumas bases culturais do povo que vivia ali, né? Religiosas e também na questão administrativa, né? A gente vai vendo isso ao longo da história. Os povos vão sendo dominados, mas deixam também a sua contribuição para essas novas civilizações, né? Outros povos de origem indo-europeia e também arianos, né, que são os aqueus, dórios, jônicos, povos que vão ocupando, né, vão invadindo e dominando essa região aí chamada de Grécia, né? Então, esses povos de origem indo-europeia, eles conseguem fazer a dominação dessa região cerca de 1200 a.C., né? A Grécia é dividida em alguns períodos, né, para facilitar a compreensão da história desse povo. Então a gente tem aqui o período pré-homérico, né, que é esse período de formação do povo grego, né, que vem dessas invasões e dessa função, como eu posso dizer, dessa união com a cultura que já existia ali, né? Então esse é o período pré-homérico de formação desse povo. O período homérico
que vai do século XII ao século VIII a.C., ele é um período que a gente tem mais informações a partir de um historiador grego chamado Homero, né? Lembrando que na história antiga a gente vai ver muitos mitos que vão explicando a história desse povo, né? Antigamente você não tinha ali pesquisas científicas como a história é hoje, né, baseada em documentos e tudo mais. Os documentos desse período, então, são principalmente baseados nos poemas de Homero. O período homérico, então, ele é um período que vai do século XII a.C. ao século VIII a.C., né? As informações desse período vêm dos poemas épicos, como Ilíada e Odisseia de Homero, né? Então, é o seguinte, a gente não tinha no mundo antigo, como a gente tem hoje na história, os documentos para analisar o passado, né? Então, a galera usava muito os mitos, né? E aí, o que a gente mais tem aí de documentação do período homérico são esses dois poemas aí de Homero, né? Que é o Ilíada e o Odisseia, né? No período homérico, então, predominavam os núcleos rurais. Haviam as comunidades gentílicas, né? Que, na verdade, foi a união de pequenas propriedades agrícolas chamadas de genos, né? Então, várias dessas comunidadezinhas, né? Elas foram se juntar, né? E nessa união, para ter um poder mais forte, mais controlador, se formam aí, né? O período homérico é formado pela essa união, né? Que vai ser das uniões das comunidades gentílicas, que era dominado por um chefe comunitário, patriarca, né? Que era chamado de pater, né? Daí que vem a palavra do paternalismo, né? Do paterno, né? É o predomínio desse homem, né? Os genos se juntaram para formar um governo forte e controlador, com uma hierarquia social, né? Hierarquia social é o quê? É uma pirâmide, né? Onde você tem ali o topo da pirâmide, que é geralmente a elite, né? Formada pelas forças, né, das famílias mais poderosas, né? E os outros povos que compunham essa pirâmide, que eram os gergóis, né? Que eram agricultores, né? Mas não eram, tipo, artesãos, né? Eles não tinham o domínio das terras e do poder, mas eles também não eram escravos, né? E os tetas, que na verdade são a base da pirâmide e que são esses escravos, né? Desse processo resultou a segunda diáspora grega e o estabelecimento de diversas polis. Bom, vamos parar aí e entender uma coisa. A diáspora é a dispersão, né? Olha só, a primeira diáspora grega foi quando esses povos foram dominados pelos povos indo-europeus aqui no início, e aí grande parte da população que fica sem terra, para não ser escravizada e subjugada, procuram outras regiões para viver, para sobreviver, para ter terra, né? Então essa é a primeira diáspora grega, que é ainda no início, né? A segunda diáspora grega, então, ela vai se dar no período homérico e é para justamente fugir desse governo controlador dos genos, né? Então, a diáspora grega, ela vai estabelecer o aparecimento da polis grega. O que é a polis? É a cidade-estado, né? É muito importante o conceito de cidade-estado no mundo grego, porque a cidade-estado, como eu falei para vocês, a geografia, né, da Península Balcânica, da Grécia, era uma geografia montanhosa. Então, muitas vezes, as cidades não tinham muito contato entre si, o que contribuiu para desenvolver em cada cidade-estado um governo autônomo, né? Um governo independente, com leis próprias, né? O que isso significa? Que existe uma cultura grega, que se pode dizer assim, né? Em que várias cidades-estados acreditam nos deuses gregos, falam a mesma língua, né? Compartilham da mesma cultura. Porém, cada polis grega, cada cidade-estado tem suas leis próprias, né? Tem autonomia com relação às outras, né? Esse processo de formação das polis, ele vai dar origem a um outro período da história grega, que é o período arcaico, né? Lembrando que a polis era dividida entre a parte alta da cidade, que era a Acrópole. Nessa parte alta ficavam ali o templo religioso e o local onde se tinham as decisões políticas, onde se aconteciam as assembleias, né, para decidir como seria governado, né, o povo. Então, você tem nas polis a Acrópole e a Ágora, que é onde fica ali
a grande parte da população, beleza? Então as polis eram divididas assim, né? Nas polis foi adotado um governo oligárquico aristocrático, liderado pelo Conselho de Eupátridas. Então esses eupátridas, eles são, na verdade, os descendentes dos colonizadores, né? E a restante da população é subjugada por eles, né? Então é isso que é a oligarquia. Os eupátridas são essas famílias poderosas que têm poder, né? Que têm poder político, poder econômico, né? E a grande população não. A grande população está marginalizada, né? E aristocrático, porque fazia parte dessas famílias mais poderosas aí. E os eupátridas tinham um conselho, né? Que se juntava ali os homens mais velhos, né? Para decidir, para tomar todas as decisões, né? Então as polis marcam o fim do período homérico e o início do período arcaico, né? Bom, o período arcaico, então, vai ser o período de desenvolvimento das cidades-estados gregas, né? E aí, a gente tem várias cidades-estado na Grécia, né? Mas a gente tem dois modelos, né? Mas, como eu posso dizer, dois modelos fundamentais das cidades-estados que a gente vai comentar aqui agora, né? O primeiro modelo é Esparta e o segundo modelo é Atenas, né? O que acontece? Essas duas cidades-estados, elas influenciaram as outras cidades, né? Então, por isso que a gente dá muito destaque para essas duas cidades, né? Elas têm formas diferentes aí, são autônomas, são independentes, né? E tem uma grande influência com relação às outras cidades-estados, né? São dois modelos. Esparta é uma sociedade oligárquica e militar, né? Oligarquia, como a gente já viu, é o domínio das famílias mais ricas, né? Geralmente descendente dos colonizadores, né? Esparta é fundada pelos dórios no século 9 a.C. e era uma sociedade formada por espartanos, periecos e ilotas. Lembrando que nessa hierarquia de Esparta, espartano eram só esses descendentes dos dórios, né? E esses outros povos eram subjugados, sendo os periecos aí os agricultores, artesãos, comerciantes e tal. E os ilotas são os descendentes dos povos dominados pelos dórios, né? Então é a parte marginalizada da população, né? A parte que não tem direito, não tem poder econômico ou político, né? Uma parte dessa população também é escravizada, né? O monopólio político era dos espartanos que marginalizavam outros grupos sociais. Esparta era governada por dois reis, né? Um rei com o poder religioso e um rei com o poder militar. Bom, é importante pensar o seguinte: a Esparta tem uma estrutura voltada para a guerra, né? Que guerra é essa? É uma guerra tanto interna, né, quanto externa. Ou seja, os espartanos eles tinham que ter poder militar, porque é no poder militar que eles garantem se manterem no poder, né? Ou seja, eles têm que lutar contra os inimigos externos, contra outros povos que querem invadir Esparta, e eles também têm que combater os processos internos, ou seja, aqueles povos que são marginalizados, né? Se eles se revoltarem contra o governo, os espartanos têm o poder militar para abafar essas revoltas, né? Então, era uma sociedade militar para proteger-se tanto dos inimigos externos quanto dos inimigos internos, que eram a população mais pobre, né? Digamos assim. Então, a gente tem que definir uma coisa. Nem todo mundo é cidadão. Muitos são habitantes, né? Cidadãos mesmo, considerados que têm privilégios, poderes, que têm mais condição social, são somente os espartanos, né? Além dos dois reis, existia uma assembleia de guerreiros chamado Ápela e um conselho de ancião das famílias ricas, ou seja, você tem ali os guerreiros, né? E os anciãos, que são os homens mais velhos, né? Dessas famílias ricas, que se reúnem também numa assembleia, né? Para poder tomar decisões políticas, né? Que tem poder econômico e tudo mais. A sociedade de Esparta, como é militarizada, era o seguinte: você entrega o seu filho aos 7 anos de idade para o Estado, né? Então,
uma sociedade voltada para a guerra, ela é voltada para a preparação militar das crianças, né? O que acontece? Em Esparta, aquelas crianças que nascem com algum tipo de deficiência, inclusive que se for canhota, elas são sacrificadas, né? Essas crianças que não são consideradas, como eu posso dizer, perfeitas para o serviço militar, né? Que tem algum tipo de deficiência ou canhota, elas são assassinadas, né? Essas crianças são desprezadas, são sacrificadas, né? Então eles tinham uma questão de uma excelência militar, né? Você entrega o seu filho com 7 anos de idade para o Estado, aos 30 anos de idade ele devolve o seu filho, né? Para poder se casar, né? Esse soldado espartano, ele vai, quando ele atinge 60 anos de idade, ele vai compor essa assembleia de guerreiros, né? Então, é uma sociedade completamente oligárquica, né? E militarizada, né? Como eram minorias, os espartanos se militarizavam para se manterem no poder. Isso a gente já viu, né? Você precisa de ter poder militar para abafar aí as rebeliões, né? E as invasões externas, né? A educação era responsabilidade do Estado, com ênfase no treinamento militar. Sacrificavam crianças com deficiência e os meninos eram treinados militarmente desde os 7 anos. Aos 30 se casavam e aos 60 podiam compor a Jerúsia. Então, o que você precisa lembrar? Que Esparta tem essa estrutura militarizada, né? E é um modelo para outras cidades também. Diferente de Atenas, né? Atenas vem trazer um outro processo, né? Que é a construção da democracia. É Atenas que traz esse sistema de governo aí para o mundo, né? Agora, a gente precisa entender que a democracia ateniense, embora ela seja um avanço com relação à oligarquia, monarquia, a teocracia, outros sistemas de governo mais restritos à elite, a democracia ateniense, ela amplia um pouco mais a participação das pessoas no poder, mas também não é uma ampliação para toda a população, né? E a gente vai entender isso agora. Atenas, então, em mais ou menos 500 anos antes de Cristo, era a cidade mais próspera da Grécia. E por que Atenas era mais próspera? Justamente vem de novo a geografia, né? Atenas era uma cidade localizada mais perto do litoral, né? Ela estava mais próxima do mar. E isso contribuiu para Atenas desenvolver mais o comércio e a riqueza, né? O que acontece? A navegação e o comércio vai enriquecendo Atenas, né? E essa camada da população que é... Onde é que a gente vai ver aqui? A divisão social era nobres, homens livres e uma grande quantidade de escravos. Então essa nobreza ateniense, ela vai se enriquecendo muito, né? E como eles vão se enriquecendo, eles não trabalham, né? As classes dominantes ali, elas vivem de impostos que as outras classes sociais pagam e da exploração do trabalho escravo, né? Em Atenas você tem uma escravidão por dívida, né? É diferente de Esparta, porque em Esparta os escravos eles eram propriedade do Estado, né? E não de famílias, né? Ou seja, uma pessoa escravizada em Esparta, ela podia ser um professor, um funcionário público, né? Em Atenas não, em Atenas você tem uma quantidade de escravos grandes por dívida, né? Aquelas famílias que vão se endividando, famílias pobres, e acabam se tornando escravos de outras famílias, né? Bom, por ser uma cidade bem-sucedida, despertou a cobiça de muitas cidades gregas, que é a guerra e é o que vai gerar a Guerra do Peloponeso. O que isso significa? Como Atenas tinha uma grande riqueza, Esparta vai cobiçar Atenas, né? Então, Esparta e as outras cidades gregas, cidades-estados gregas, elas vão juntar-se no que foi chamado de Liga do Peloponeso, que foi a junção dessas cidades para poder invadir Atenas, né? Justamente porque Atenas é mais próspera, mais rica, uma das cidades mais ricas aí da Grécia Antiga. Isso, na verdade, vai gerar um enfraquecimento geral, né? Essa guerra interna da Grécia vai gerar posteriormente, como a gente vai ver, a invasão dos macedônios no próximo período, né? Mas vamos lá. Atenas foi muito rica culturalmente, com grande desenvolvimento nas artes, teatro, filosofia, desenvolveram uma sociedade voltada para o intelectual. Bom, como a gente já viu, se essa classe não trabalha, justamente porque tem ali pessoas escravizadas fazendo o trabalho braçal e o trabalho doméstico,
essa classe tem tempo livre para desenvolver as artes, a cultura, né, o teatro, né? Por isso que Atenas aí se destaca como uma sociedade voltada para o intelectual, né? Tinha uma localização estratégica para o comércio marítimo, né? E a riqueza advinda daí fez crescer o poder político e econômico de Atenas, né? A democracia ateniense surgiu para garantir certa participação política dos cidadãos e para que os eupátridas não fossem os únicos a tomar as decisões. Os eupátridas, então, é essa classe que descende de quem colonizou, né? Assim como em Esparta, você tem uma classe poderosa aí que não trabalha, né? É uma classe que ela fica mais preocupada com a administração, né? Com o poder militar, né? Então isso daí garante que essa classe se desenvolva intelectualmente, né? A democracia ateniense, bom, é importante Atenas justamente porque ela desenvolve esse sistema que em relação às outras cidades ele é mais avançado, porque a democracia ateniense ela permite que mais pessoas possam participar dos processos políticos, né? Lembrando que mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos, né? Eram habitantes de Atenas, mas não eram cidadãos. E só os cidadãos poderiam ser eleitos e eleger os representantes, né? Então, embora Atenas traga esse conceito de democracia, não era um sistema onde todo mundo tinha direitos, né, iguais e tudo mais. Não é assim, né? É uma democracia, mas por quê? Porque essa grande quantidade de escravos em Atenas provoca um medo, né, dos governantes de insurreições, de revoltas dos escravos, né, desses povos marginalizados. Então, tem um governante de Atenas chamado Solon, que ele vem trazer o conceito de democracia justamente para poder ampliar um pouco mais, né, o sistema político e econômico, né, de Atenas. A democracia ateniense privilegiava apenas seus cidadãos. Quem são os cidadãos? Homens livres, nascidos em Atenas e maiores de idade, que poderiam participar da Assembleia. Ou seja, está excluído mulheres, estrangeiros e escravos. Os estrangeiros não tinham direito e pagavam impostos e prestavam serviços militares. Aqui também tem uma diferença com relação a Esparta, né? Os estrangeiros, em Esparta você só pode entrar no serviço militar os cidadãos, né? Em Atenas não. Os estrangeiros eles poderiam ser recrutados para a guerra, né? As mulheres também eram excluídas da democracia, porém, ainda assim, representou uma ampliação do poder político em relação a outras formas. Tudo bem? Então a gente vai questionar essa democracia para todo mundo? Não, né? É uma democracia com relação às outras cidades que tem um governo muito mais fechado entre as famílias ricas e tudo mais. Só que a democracia ateniense exclui grande parte da população. Digamos que 90% da população não é considerada cidadã e não tem direito político. Mesmo assim, a Grécia, Atenas é onde surge esse conceito aí de democracia, que posteriormente na modernidade, no mundo de hoje, foi ampliado para todos os cidadãos, né? Hoje a gente vive uma sociedade em que eu, você, qualquer pessoa tem direito ao voto, é cidadão, mas no mundo antigo não, né? Pouquíssimas pessoas tinham esse direito. O período helenístico, ele é o último período da Grécia antiga, né? Esse período, ele é chamado de helenístico justamente porque os gregos eram chamados de helenos, né? Eles se chamavam de helenos. Quem chamou esse povo de grego foram os romanos, né? Posteriormente. Então, o período helenístico é a época em que a Grécia está enfraquecida internamente e é invadida pelos macedônios, né? Lembrando que na história antiga a gente tem uma lei que é a seguinte: sempre que a sociedade está internamente enfraquecida, ou seja, a Guerra do Peloponeso, Esparta com as outras cidades lutando contra Atenas, enfraqueceu em geral, né? E isso contribui pela invasão externa. Então, sempre que o povo está enfraquecido internamente, ele é invadido por outras cidades, né? Agora, quando o povo está forte internamente,
ele é quem invade outras cidades, né? Então foi assim que aconteceu no período helenístico, época em que a Grécia foi conquistada pela Macedônia, por Filipe II, né? Filipe II destrói uma cidade importante da Grécia Antiga chamada Tebas, né? Essa cidade é a cidade de um famoso, né, um importante filósofo grego chamado Aristóteles, né? Aristóteles tinha estudado na Academia de Platão, que é um filósofo anterior a ele, e Aristóteles é convocado pelo Filipe II a ser o professor do seu filho, né? Olha só, no mundo antigo a gente tem essa diferença com relação à escravidão, né? A gente não pode confundir. A escravidão no mundo antigo, muitas vezes, ela é realizada ou por dívida, como a gente viu em Atenas, né? Ou também por guerra, né? Quando um povo domina uma cidade ali e os povos que são subjugados podem ser escravos. Porém, não é uma escravidão racial, né? Como a gente teve na modernidade com a escravidão na África. É diferente, né? No mundo antigo, os escravos poderiam ser inclusive professores, né? Eles têm ali uma outra formação com relação a esse processo. Então, o Filipe II, ele destrói a cidade de Aristóteles, né? Ele bota fogo em tudo, né? E Aristóteles é convocado, é chamado para dar aula para o seu filho, que vai ser o grande conquistador, tanto do mundo mediterrâneo, quanto do mundo oriental, que é o Alexandre o Grande, né? Então, Alexandre o Grande é educado por Aristóteles. Em troca, Aristóteles pede para Filipe II reconstruir Tebas. E esse é o acordo que eles fazem, né? E aí, é nesse momento que o Alexandre o Grande conquista grande parte do Oriente, ele amplia a dominação do seu pai, do Filipe II, né? E é o momento que os macedônios dominam grande parte dessa região, inclusive o Egito, inclusive a parte norte da África e do Oriente, né? É chamado de período helenístico porque quando os macedônios dominam esses povos, eles levam a cultura grega e essa cultura grega ela vai se fundir com essas outras culturas orientais, né? É chamado de helenístico, é a cultura helenística, né? Então, quando eles dominam, eles não destroem completamente a cultura do povo dominado, eles fundem essa cultura com a cultura local, né? Então, eles dominaram a Grécia, pegam elementos da cultura grega, né? E fundem com as outras cidades aí do Oriente que são dominadas, né? Nesse período, muitos aspectos da cultura grega se fundiram com as culturas locais, dando origem à cultura helenística, né? Então essa cultura ela vai trazer grande parte aqui dos avanços do teatro, da filosofia, da arquitetura e vão levando essa cultura grega para os locais que são dominados, né? É dessa forma que chega para a gente aí grande parte do mundo grego, do mundo helenístico. Então os gregos, para finalizar nossa aula, eles deixam aí um grande legado, né? Que a gente chama, o legado é a herança, né? Que esse povo deixa para o mundo. Lembrando que os gregos também, eles tinham se apropriado de questões da cultura africana, né? A gente tem registro muito anterior de 500 anos antes de Cristo, a gente tem registro milenar do Egito Antigo, com desenvolvimento grande já na ciência, na filosofia, né, nas artes, na arquitetura, né, só é pensar nas pirâmides e tudo mais. Então, o que os gregos fazem? Eles têm contato com essas civilizações, né, principalmente do Egito Antigo, eles se apropriam desses conhecimentos, né, dos africanos e levam esses conhecimentos como se fossem deles, né, e a gente chama isso de apropriação cultural. Então, na verdade, a história oficial vai colocar os gregos como pais da filosofia, da medicina, da história, da física. Só que, na verdade, a gente não pode dar paternidade para esses povos com relação a essas questões, porque os egípcios, milênios antes de Cristo, já tinham desenvolvido essas questões. Tudo bem? Aí, na época do Iluminismo, que é no século XVIII, né, muito tempo depois, os italianos vão retomar essa cultura grega e romana
e colocar aí a paternidade das ciências para os gregos e romanos. Mas a gente vai questionar isso, né? Porque na verdade foi uma apropriação cultural dos povos africanos. Tudo bem? Espero que tenha dado para entender um pouquinho da questão das cidades-estados, né? Da questão dos conflitos entre essas cidades, né? E como que esses conflitos contribuíram para que a Grécia fosse invadida pelos macedônios, né? Qualquer dúvida, entre em contato. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa. Logo mais a gente vai estar presencial novamente, né? Agradeço, um abraço e até a próxima.